Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Um feliz e especial Dia das Mães a você, mamãe que me ouve agora. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. É com grande alegria que nós chegamos para cultuar, adorar e servir ao nosso Senhor, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para começar esse culto no Dia das Mães, quero olhar para a palavra de Deus no Salmo de número 127, verso de número 1 e 2, que diz assim, Salmo 127, verso 1 e 2: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Convido você a orar, a falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra venha falar ao nosso coração. Que cada ato desse culto possa ser para louvor, glória e honra do nome do Senhor Jesus. Precisamos de Ti, carecemos de ouvir a Tua voz, de entender os Teus planos, de fazer a Tua vontade. Fala, Senhor, revele-se a nós, que nesse Dia das Mães, o Senhor, ó Deus, possa se revelar a cada um de nós, que os filhos possam ser tocados pelo Senhor, que as mães possam ser as intercessoras dos seus filhos e que elas possam ter um encontro com o Mestre e que nós possamos nos achegar bem perto do trono do Senhor, em nome de Jesus, amém. Antes da gente dar continuidade ao nosso culto, o meu convite a você para que você se inscreva no nosso canal. Agora, nesse instante, faça isso, inscrevendo-se no nosso canal no YouTube, para que você possa estar bem ligado às programações da nossa igreja, à mensagem da Palavra de Deus. Também você pode dar um like, um joia. Fazendo assim, a mensagem vai sendo divulgada cada vez para mais pessoas. Por isso, o nosso pedido é que você dê esse like. Também que você compartilhe a mensagem. Compartilhe esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas que você puder. Use as redes sociais como instrumento nas mãos de Deus. Cada uma dessas redes sociais, pode transmitir a palavra de Deus. Só precisa de você, sendo um missionário pós-moderno e enviando a mensagem, o culto, para pessoas que precisam, carecem ouvir a voz do Senhor. Na manhã de hoje, nós vamos para o segundo livro de Reis, o segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, a história da Sunamita. Para não ficar longa a leitura, eu vou começar do verso de número 14, mas a história começa a partir do verso de número 8. A leitura será do verso 14 até o verso de número 37. E diz assim a palavra do Senhor. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. E ele a chamou, e ele se pôs à porta. Então o profeta
disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça! E então o pai disse a um dos seus servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: manda-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse a seu servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminuía a marcha não diminua a marcha a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o seu filho? Ela respondeu: vai tudo bem. E quando ela chega ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão, vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar, você não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. E então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro, tornou a subir à cama, e se estendeu sobre o menino, e este expirou 7 vezes e abriu os olhos. E então Eliseu chamou a Geazi e disse: chame a sunamita. E ele a chamou. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu menino. Ela entrou, lançou aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor e da Tua palavra nós estamos. E que nesse dia das mães, o Senhor, ó Deus, possa usar a Tua palavra para nos orientar, para nos fazer, ó Deus, olhar para o Senhor
e aprender do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, construir e manter uma família requer trabalho de uma mulher sábia. Não é fácil nos nossos dias manter uma família. O livro de Provérbios descreve o valor e o caráter de uma mulher, o quão importante é. Provérbios 31:10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de rubis. Nesta hora, quando olhamos para a palavra de Deus, vemos uma mulher que foi ponte de ligação entre ela, o homem de Deus, sua casa, sua família, e através desta mulher que, com fé na pessoa do Senhor, ela recebe a sua herança especial. A herança especial foi seu filho. E a palavra nos demonstra, a partir do verso de número 8, a grande força da mulher que edifica a sua família. E a mulher que edifica a sua família, a sua casa, tem algumas características marcantes. Primeiro, ela semeia generosidade. O verso de número 8 diz que certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por aqui, e é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, e assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Veja que esta mulher, primeiro, sendo rica, ela não era egoísta, ela não amava o Deus chamado Mamon, Deus do dinheiro. Ela semeou a generosidade e descobriu que era capaz de fazer um cômodo, um quarto, e mobiliá-lo com cama, com uma mesa, com uma cadeira, para que o homem de Deus, quando passasse por ali, pudesse ficar bem alojado. Uma mulher que edifica a sua casa é primeiramente generosa. Segundo, ela respeita o seu marido. Ela não fez aquele quarto pela cabeça dela e disse: nós vamos fazer pronto e acabou. Nada disso. Ela compartilhou com o seu marido, ela teve uma visão de o que poderia fazer e compartilha com o seu marido e requer a aprovação do seu marido. As mães que estão ouvindo esta mensagem hoje, olha, você que quer edificar a sua casa, primeiro, seja generosa. Segundo, olha, respeite o seu marido. Essa mulher respeitou, pediu a opinião dele. Terceiro, ela pôde discernir sobre as coisas espirituais, que aquele investimento não era um investimento simplesmente na vida do profeta, era um investimento na parte espiritual da sua casa, da sua família. Você está disposto a investir, sendo você
marido, filho, mãe, filha, você está disposto a investir na vida espiritual da sua casa? Esta mulher se dispôs a fazer um investimento na área espiritual. E ainda o verso de número 10 demonstra que ela passa a ser bondosa para com o servo de Deus. Olha só o que diz o verso de número 10. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele quem? O profeta de Deus. Quando o profeta de Deus chegasse na sua casa, ela poderia então recebê-lo muito bem. Havia bondade. Também o verso 13 nos mostra que ela não fazia nada em oculto. O verso 13 diz que este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei e ao comandante do exército? Ela respondeu, ou ela havia respondido: está tudo bem, vivendo no meio do meu povo. Ela não tinha nada escondido, ela não tinha uma agenda escondida para ajudar o profeta. O profeta pergunta como ele pode pagar toda aquela bondade, mas a mulher parece feliz e muito satisfeita com o apoio do seu próprio povo. Não era simplesmente ela, mas tinha por trás o apoio de todo o seu próprio povo. Ela também possuía boas maneiras. O verso 15 diz que esta mulher, quando foi chamada, Eliseu se pôs à porta. Veja só o verso 15. Disse Eliseu: vai chamá-la. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. Ela não adentrou, embora o quarto era em cima da casa dela, ela não adentrou, ela soube manter a distância. Veja que ela possuía boas maneiras, e uma mulher que edifica a sua casa é aquela mulher que tem boas maneiras. Quando o marido está, quando o marido não está, quando vai lidar com uma visita, quando vai lidar com uma pessoa de fora, tem boas maneiras. Ela também está contente com o que tem. O verso 16 nos demonstra que ela diz: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. Olha, quando Eliseu disse para ela: olha, você vai ter então um filho, e a mulher disse: olha, não minta para mim. Veja só, ela está contente com a situação, ela tem ciência que o seu marido já está de idade, e ela está contente com aquilo que ela tem. Você está contente com aquilo que você tem? Você, minha irmã, está contente com aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua história? Verso ainda 19, esta mulher que edifica a sua casa, ela cuida do seu filho. Veja o que diz o verso 19, diz assim: de repente, ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos: leve-o para a mãe. Era alguém que cuidava, é alguém que sabia e conhecia a necessidade do filho, porque o pai logo disse: olha, leve a mãe. A mulher que edifica
a sua casa. É uma mulher que toma conta do seu filho, da sua filha, exerce carinho. Ele ficou no colo dela. Você tem exercido carinho sobre a sua casa, sobre a vida da sua família, do seu filho? Hoje, sendo o Dia das Mães, é uma palavra muito especial a você, mulher, mãe, que em nome do Senhor Jesus é generosa, ou pode seguir os caminhos dessa mulher que foi generosa, que havia um respeito para com o seu marido, que tinha um discernimento das coisas espirituais, que demonstra bondade para com o servo de Deus, que não tem nada em oculto, que possui boas maneiras, que está contente com o que tem e, sobretudo, cuida da herança especial que Deus é quem dá. Herança do Senhor são os filhos. Veja que o caráter desta mulher, em segundo lugar, é revelado no tempo da angústia. Olha, no tempo da pressão é que se revela quem nós verdadeiramente somos. Se você tem passado lutas, situações difíceis, é nesta hora que será revelado quem verdadeiramente você é, como você está vivendo, de que maneira você está vivendo, e se Deus é o Deus ou o Senhor da sua vida. É nesta hora que demonstra quem você é. Veja só alguns pontos importantes que nós encontramos no momento da angústia. Como nós encontramos, o menino passa mal, verso 19, e no verso de número 20, ela toma conta do menino até o meio-dia, e ele morreu, e ele não sobreviveu. O texto diz que então ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e começou a tomar as providências. Ponto muito importante é que vale a pena a gente perceber como a resposta positiva desta mulher em face à crise pode também nos orientar no dia de hoje. O menino havia morrido. Houve uma declaração de que agora ele não estava bem. Mas ela crê que Deus pode ressuscitá-lo. Ela toma aquele menino e leva até a cama do homem de Deus. Ela não perde a esperança. Ela não para de crer na ressurreição da vida do seu filho. E aqui eu faço uma pausa para alertar a você, para que você exerça fé, não perca a esperança. Talvez sua família esteja morta nos delitos e pecados, estão com vida, não como esse menino que havia morrido, mas estão mortos na área espiritual, mortos nos seus delitos e pecados, e precisa da salvação que só é dada pelo Senhor. Ela creu, ela então acreditou que o homem de Deus podia ressuscitar o seu filho, e vai direto para a resolução do problema. Quando o marido pergunta o porquê ela gostaria de ver o homem de Deus, ela responde que está tudo bem. Quando recebida por Gease, ele a interroga e ela diz de novo, está tudo bem. Quando chegou cara a cara com o homem de Deus, ela não declarou diretamente que o menino estava morto, mas ela argumentou
com o profeta e disse: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse: não me enganes? Não há espaço para palavras negativas na vida desta mulher. Não há espaço. Ela não diz que ele está morto. Ela crê que Deus poderia fazer um milagre. Veja que ela tem uma reação positiva na agonia. Ela poupa o seu marido. Ela, então, poupa Geazi e não fala com ele a respeito do que está acontecendo. Ela se mantém só, chegando até o homem de Deus e, então, abre-se a ele com a pergunta: pedi eu a meu senhor algum filho? Nesta hora, eu quero desafiar você que é mãe, você que é homem de Deus, está me ouvindo, mulher, filho, filha, que talvez tenha alguém na sua casa afastado do Senhor, morto nos delitos e pecados. Não deixa de crer, de acreditar, de ter fé, de ter essa esperança na mudança. O Senhor é poderoso para mudar a vida e a história. Veja que ela tem a confiança do seu marido na sua jornada, porque uma palavra de garantia a esta mulher foi autorizada a ir por seu marido. Olha, veja que essa mulher tinha uma influência positiva dentro da sua casa, que quando ela disse que ia até o profeta, o marido não colocou empecilhos algum, mas pôde então ainda apoiá-la. Ela toma uma decisão certa, mesmo no momento das maiores pressões. Ela toma a decisão certa. Ela disse: olha, vai depressa, engata a marcha e vai sem parar. O mais importante, esta mulher sabe onde ir quando o momento de angústia chega ou vem. Ela sabia onde ir. Você sabe onde pode buscar a solução no momento em que as coisas apertam na sua casa? Você consegue ir na direção do Senhor nosso Deus e até os pés dele, para que então ele possa realizar um milagre na sua vida, na sua história, na história da sua família, em nome do Senhor Jesus. Esta mulher, ela sabe tomar a decisão certa nos momentos de pressão. Também ela sabe como lidar com a distração. Ela continua evitando as distrações ao se recusar a dar qualquer palavra negativa ao servo Geazi. Ela não quer complicar a situação, ela quer ir direto ao ponto. Muitas vezes, como homem e mulher de Deus, quando há um problema dentro de casa, nós corremos para o médico, para o advogado, para o pastor, para esse ou para aquele, mas nós não podemos nos distrair. Não que esses não possam nos auxiliar, são instrumentos de Deus para nos auxiliar, mas primeiramente precisamos estar aos pés do nosso Senhor, do nosso Salvador, que pode fazer todas as coisas. Seja qual for a situação que você estiver enfrentando, coloque diante do Senhor nessa hora e creia no poder dele. Não se distraia, não tente aí fazer qualquer outra coisa que não é a busca espiritual em primeiro lugar.
também nós podemos perceber que ela sabe o momento certo para falar e para quem falar. Ela não quer falar muita coisa com o marido, também não quer falar nada com Geazi, e ela sabe a hora certa, o momento certo de abrir o coração e para quem abrir o coração. Há muita gente que abre o coração na hora errada e com a pessoa errada. Hoje é tempo de você abrir o coração com o Senhor teu Deus. Ele está pronto para ouvir o seu clamor, Ele está pronto para ouvir você, Ele está pronto para ouvir o que você tem a falar com Ele. E vá diretamente a Ele em nome de Jesus. Nós vemos no verso de número 29 que diz assim: então o profeta disse a Geazi: cinja o lombo, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Ela não aceita o segundo melhor para a sua família. Ela quer o primeiro. Ela quer aquele que pode fazer alguma coisa. Ela quer Eliseu, porque ela sabia que o profeta poderia resolver a situação da sua casa. Olha, muitas vezes nós colocamos outros na frente. Você que é mãe, talvez você tenha pensado na melhor faculdade, na melhor escola. Tudo isso é muito bom, mas nada substitui a parte espiritual que você, como mulher de Deus, pode fazer na vida do seu filho. E esse é o tempo. Você que é vó, esse é o tempo. Nada substitui a intercessão, a oração, o clamor de uma mãe, de uma avó, que apresenta em primeiro lugar a Deus e depois, então, para as outras coisas. Não dê as coisas secundárias, dê aquilo que é primordial e primeiro, a sua casa, a sua família. Ela é persistente. O verso 30 diz que o comportamento persistente desta mulher moveu Eliseu a ir até a casa dela. Ela persiste. Há muita gente que desiste rapidamente do seu filho. Eu me lembro que certa feita, uma mãe desesperada com a condição do seu filho, que vivia na dependência das drogas, disse: pastor, olha, eu já não aguento mais, eu já parei de orar, agora eu deixo com o Senhor. Eu disse: irmã, eu vou orar pelo seu filho, eu vou lembrar dele uma semana e depois talvez eu vou começar a orar pelo meu, porque as situações em volta da minha vida. Se você que é mãe desistir do seu filho, ninguém mais lembrará dele. Seja persistente, vovó, persistente, vovô, persistente, mãe, pai. Olha, não desista. Deus nos deu herança especial, que são os nossos filhos, a herança do Senhor, e por mais envolvido que eles possam estar nos seus pecados, nos seus delitos, Deus amou-os de tal maneira que entregou o seu Filho para que eles pudessem ter vida eterna. Não desista, persista. Ela convida as pessoas de Deus para trazer vida à sua casa. Leva
Eliseu até lá. E o Eliseu, o texto diz que deita sobre o menino. O texto nos revela que encosta a sua boca na boca dele, seus olhos sobre os olhos deles, a sua mão sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. E Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. E este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. E quando chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. E ela entrou, lançou aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Olha aqui, esta mulher, ela trouxe vida à sua casa, porque ela não desistiu, ela foi persistente. Ela foi persistente. E a sua atitude, no verso de número 37, ela revela que ela é uma mulher sábia, porque no final ela teve o seu filho nos braços de volta. Nesta hora, a palavra de Deus é para você, mãe, avó, pai: não desista. Creia no poder de Deus para recuperar, para trazer de volta a vida daquele que você tanto ama, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, que nesse instante, ó Deus, que a Tua palavra foi pregada, nós oramos para que cada mãe, cada mulher possa ser instrumento do Senhor na sua casa. Que seja uma mulher que edifica a sua família. Vem com Teu Espírito Santo sobre as vidas de cada uma das mães, avós, dos pais que também estão ouvindo, que eles possam ser instrumento de edificação para a sua casa, em nome de Jesus. Antes de eu terminar esta mensagem, eu quero pedir a você que é mãe, vó, bisavó, estenda a sua mão agora e ore pela sua casa, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua neta, pelo seu neto, seja qual for a condição que ele estiver. Creia que Deus pode fazer o milagre. Vamos orar. Pai, o Senhor está vendo cada mãe, cada avó, cada bisavó estendendo as mãos agora. Faz o milagre, salva, muda, transforma para a honra e a glória do nome do Senhor. Há lágrimas nos olhos desta mãe, desta avó, desta bisavó, deste vô, deste pai. Senhor, tem misericórdia. Entra com o Teu milagre sobre esta casa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com o nosso dízimo e a nossa oferta. Ao lado nós temos as contas, a conta da igreja, que você pode fazer uma transferência bancária, pode anotar aí enquanto eu estou falando. Também o Pix, que é 19 98349 0033. Lembrando que a oferta é um momento de gratidão. Você é agradecido pela mãe que tem? Você é agradecida pelos filhos que tem? Faça a sua oferta nesse instante. Oferta de gratidão por aquilo, por esse presente, por essa herança que Deus tem te dado. O dízimo é uma atitude, um gesto de fé. Portanto, em nome de Jesus, dizime ao Senhor. Ele conta
com a sua fidelidade. Ele nos dá 100% e espera que nós venhamos a devolver apenas 10%. O dízimo é a nossa fidelidade para com Deus. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a tua misericórdia esteja sobre a vida dos teus servos. Que as janelas dos céus venham ser abertas e que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Chegou o momento de orarmos e interceder. E eu quero falar com você que é filho, que tem os seus pais vivos, de você estender as mãos sobre, ou lembrando dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, e interceder por eles. Você que é mãe e avó e já não tem mais os seus pais vivos, agora erga sua mão para abençoar sua casa, sua família, filhos e netos e bisnetos, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, chegamos na tua presença, crendo no toque especial do Senhor. Faz um milagre. Nós abençoamos estas mães que estão ouvindo com toda sorte de bênção. Obrigado a Deus pela vida da minha mãe. Muito obrigado, porque ela me encaminhou para o caminho do Senhor. Também por cada mãe, muito obrigado. Instrumento de Deus na nossa vida. Nós, como filhos, abençoamos também mãe, pai, aqueles que de alguma maneira se tornaram responsáveis pela nossa criação. Também, ó Deus, nós abençoamos filhos nessa hora, com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém e louvado seja o Senhor. Chegamos ao final de mais um culto. Quero que você compartilhe esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas, sendo um missionário pós-moderno. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.